conheçam a minha obra. Zorganwälder, a Redenção. Há 3 vídeos aqui no YouTube fazendo análise do mesmo e também as sequências lá no site Clube de Autores, onde você também encontra outras obras minhas relatando sobre ufologia. Olá, eu sou João Dantas, canal Universo das Telas. Esse vídeo aqui vai se tratar da primeira versão do Rock in Rio, feita em 1985. E mesmo aos trancos e barrancos, acabou se tornando o Woodstock que deu certo. A primeira edição do Rock in Rio, a própria palavra já diz, né? Foi no estado do Rio de Janeiro, de 11 a 20 de janeiro de 1985, em Jacarepaguá, também chamada de Ilha Pura, que acabou sendo batizado como a Cidade do Rock, que teve cerca de 1.500.000 pessoas de público nas 90 horas de show. Os shows começavam ali por volta das 18 horas da tarde, aos domingos às 16. As bandas brasileiras, acabavam se apresentando antes e as internacionais depois. O fim, às vezes até estava marcado, para cerca de meia-noite, 1h da manhã, mas às vezes ocorria certos estrelismos ou até problemas técnicos e o público tinha que ficar até aí madrugada dentro se quisesse curtir aí a sua banda do exterior. Paralelo com ela, tinha um forte clima, de liberação, já que desde o início dos anos 80, toda a ditadura militar, que havia começado aí com o golpe de 1964, pouco a pouco vinha liberando o mundo da arte, para ser mais colorido e mais dinâmico. Muitas bandas, até o estilo Kid Abelha e Blitz, já vinham dando assim o ar da graça. Cada vez a música, pode ser o mundo da arte, ficava mais e mais liberado, E com isso, é claro, a juventude acabou recebendo grandes presentes internacionais. Até bandas do Nordeste ficaram mais à vontade para criar muitos clássicos. Mas a eleição, pode-se dizer, do primeiro presidente civil, que não foi voto do povo, foi do colégio eleitoral, que acabou sendo Tancredo Neves, acabou saindo ali durante todo aquele clima. E não é à toa que muitas bandas nacionais até acabavam misturando as coisas e até dizendo, ainda bem que está nascendo um novo dia para nós. Ou seja, dava uma forma de dar um ar mais positivo do que estava vindo por aí. Óbvio, que o empresário carioca Roberto Medina e não enfrentou pouca coisa, pois bandas estrangeiras no Brasil eram um tanto raras. E quando elas vinham, seja cantor, seja conjunto, seja banda, reclamavam de problemas técnicos, aparelhagem de som que não foi devidamente tratada e até extraviada, e até falavam no calote, posso dizer, de cachê. Inclusive, início dos anos 80 ali, próprias bandas, como Queen e Van Halen, experimentaram esse gostinho, já deixando uma certa tristeza entre o próprio mundo do rock, que acabou recebendo muito dessas notícias. Mas, sendo bom ou ruim, tem que se reconhecer. As bandas estrangeiras, quando subiam no palco, dá licença, era um verdadeiro show de música. Os caras foram para lá de profissionais se doando para valer. Mas as bandas brasileiras acabaram sofrendo um pouco mais. As reclamações com distrato do próprio público, tipo dia 12 e 13, onde se apresentaram, pode-se dizer, os estrangeiros de música mais amena, os brasileiros tiveram mais sorte com a educação do público. Mas quando havia aquelas apresentações do dito rock, do dito ao estilo Queen, ao estilo Scorpions, não dá para se dizer que o público vaiava, jogava coisas no palco, os roqueiros mostravam uma grande falta de educação. E é óbvio que os brasileiros também não deixavam para lá, Quando eles iam se apresentar, essas bandas de rock mais ofensiva tinham exigências
maiores. E é visível que nesses dias os brasileiros tinham até problemas, né, condições técnicas e espaço no palco, né, de forma bem mais retraída e tímida. Roberto Medina, gente, ele era proprietário de uma empresa, né, Airplane Eventos. Pode-se dizer que os próprios funcionários, até próximos dele lá na tampa lá do comando, não acreditavam muito, né, que essa ideia que ele tinha, né, de fazer um Woodstock aqui no Brasil poderia dar certo. Em 1984, ele estava nos Estados Unidos, cerca de 2 meses, nenhum contato havia aparecido, nem patrocinador, e das cerca de 100, 120 bandas que ele havia consultado, ninguém queria vir para o Brasil. Até uma reunião parece já estava marcada aqui para encerrar em definitivo tudo. Mas quando ele retorna ao Brasil, começa a andar lá pelas ruas do Rio de Janeiro, ele nota que a propaganda que já havia, gente, nesse tempo aí você fazia a primeira propaganda do show para depois saber se ele vai ou não vai acontecer. Mas ele notou a grande juventude que reconhecia ele e agradecia ele estar trazendo essas bandas para cá. E ele chegou à conclusão que se lá fora tem problema, aqui no Brasil até que eles podiam não ser tantos assim. Pelo menos o público ia adorar participar. Porém, a Brahma cerveja, né, foi a primeira grande patrocinadora. Porém, reza a lenda, né, que ali eles fizeram um evento em Los Angeles, né, em que foi chamado, parece, toda a equipe, né, do Frank Sinatra, já que em 1980 o Medina tinha conseguido trazer para cá, né, esse clássico cantor, né, e acabaram falando muito bem do evento e contribuiu bastante, né, para receber aí um voto de confiança. E não é que o pancada Ozzy Osbourne e os, pode-se dizer, mais caprichados, né, cantores lá do Queen foram os primeiros a assinar contrato. Mas demais patrocinadores disseram que apenas entrariam nessa jogada se 50%, pode-se dizer, das atrações já tivessem contratadas, né? Isso, é claro, fez uma pressão muito grande em cima do Medina, que ele teria que procurar atrações de peso, né, que 50% aí teria que valer muito a pena. E com a falta de grana, ele mesmo pegou o prédio, né, da sua empresa, Airplane, e acabou colocando aí em uma hipoteca a fim de ter o dinheiro. Claro, gente, que aquela apresentação com a equipe do Frank Sinatra ajudou, né, tanto que quando o Frank Sinatra esteve aqui no Brasil, né, foi cerca de 160 mil pessoas no Maracanã em 1980. Sem falar, né, trouxe para cá, né, o espanhol Julio Iglesias, bem como, né, o norte-americano negrão do Voz de Trovão, Barry White. Mesmo assim, nos Estados Unidos foi cerca de 40, 50 dias correndo literalmente de chapéu na mão, tentando convencer outras pessoas para vir para cá. E comentam até, né, que nessa correria, né, os cachês acabaram ficando lá em cima. Até que o pai, né, do Medina, Abraham Medina, resolveu dar um passo à frente, já que o filho estava por aí fazendo cartazes, né, do show e que possivelmente nem ia acontecer. Ele acabou publicando, né, não apenas matéria em jornais lá no exterior pagas, né, já como se tudo já estava certo, né, destacando, né, o público que já tinha, bem como, né, o próprio, parece, Julio Iglesias, Barry White, Frank Sinatra, né, para deixar o filho dele com a bola maior, e também acabou fazendo muitos daqueles coquetéis interessantes, né, boca livre aí, a fim de atrair mais atenção, e acabou dando muito certo. Conforme próximos e o próprio Roberto Medina, né, o publicitário sempre disse, né, que teve que gastar em geral para acontecer o evento cerca aí de 10 milhões de dólares. E acabou tomando um prejuízo mais ou menos o triplo desse valor. Isso deve ter incentivado ele um bocado, né, a já iniciar a organização da parte 2, né, que devido, pode-se dizer, a situações políticas, né, já que ali por 88 se entrou num grande embalo, né, finalmente haveriam as primeiras eleições diretas do país.
Porém, a própria eleição do presidente Fernando Collor de Mello teve alguns ajustes ali inesperados na economia e só em 1991 é que a parte 2 saiu. No total, deu cerca de 20 nomes, né, que se apresentariam, metade deles banda internacional, né, nomes lá de fora que estavam cobrando de 500 mil a 1 milhão de dólares a apresentação. A cidade do rock começou a ser construída em 1984, terreno ao lado do autódromo, né, de Jacarepaguá, que era um verdadeiro pântano. Mas os cerca de 90 mil metros quadrados, né, fim de 1984, estava uma verdadeira área urbanizada, pode-se dizer, com palcos, inclusive, que iriam se deslocar de um lugar para o outro, né, o público ficava parado, gente, né, e o palco é que se movimentava alguns metros, buscando sempre a atração, o público que a esperava, né. Nem precisa se dizer que colocaram lá ruas, construíram inclusive banheiros de fato, não usaram aqueles banheiros químicos, né? E teve até local aí para fazer camping e pouso de helicóptero. Foi por debaixo 60 mil caminhões, né? A fim de deixar o terreno, né, devidamente, ao invés de um pântano, um terreno. Mas o grande sonho aí do empresário Medina, né, de aproveitar a cidade do rock para outros eventos, acabou sendo frustrado, né? Porque na época, né, o governador do Rio de Janeiro, meu conterrâneo aqui, Leonel Brizola, já era contra, pode-se dizer, o evento e depois acabou mandando destruir tudo. Até agora foram 22 edições no total, estamos aqui, né, em meados de 2024, né? 10 foram no Brasil, sempre Rio de Janeiro. Aliás, o Maracanã passou a ser o palco aí, se não me engano, de todos os eventos, né? 9 foram feitas em Portugal, Lisboa, uma nos Estados Unidos e 2 Madrid, Espanha. Você tem curiosidade aí para saber de Woodstock? Eu tenho, né? Woodstock legal, mesmo tendo seu lado trágico em relação à Mãe Natureza de 1969. Tem como vídeo aqui do Woodstock de 1999, que foi a 3ª edição, mas a tragédia dessa vez não foi apenas da Mãe Natureza, né? Foi da própria juventude, sem falar um capitalismo ali que ficou mordendo a jugular do público a todo momento.